Nós vamos hoje dar continuidade ao estudo da Epístola aos Romanos. Na semana passada entramos no capítulo 12 e estamos examinando os versos 1 e 2. Esses versos dizem assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós começamos, como já dissemos, a examinar esses dois versos no domingo passado. Nós vimos que o capítulo 12 começa assim: portanto, essa palavra faz a transição entre o que foi visto até o capítulo 11 e o que viria, como veio, a partir do capítulo 12. Os primeiros capítulos da Epístola abordaram a questão da justificação pela fé, a santificação e a eleição dos crentes. A partir do capítulo 12 aborda-se a necessidade de coerência entre crer e agir, como justificados pela fé, ser e viver como santos e como eleitos de Deus. Depois vem a palavra irmãos, portanto, irmãos, naturalmente, irmãos em Cristo. Depois vem a palavra rogo-lhes, portanto, irmão, rogo-lhes. Esta palavra, na sua forma verbal, significa encorajar, exortar, pedir insistentemente. Mas vimos também que este apelo, este encorajamento, esta exortação tem como base as misericórdias de Deus. Por isso que o texto começa dizendo: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus, nesta versão, ou como está em outra versão, a compaixão de Deus, são aqui destacadas. E isso é para que nós entendamos que tudo que já foi dito anteriormente, a justificação pela fé, a santificação, a eleição, nos são oferecidas, ou oferecidos melhor, a nós pelas misericórdias de Deus. Aliás, oferecidas porque está tudo no feminino: a santificação, a justificação, a santificação e a eleição. Nós vimos também que tudo que recebemos de Deus tem como base as suas misericórdias. Vimos isso nos últimos versos do capítulo 11, versículos 30 a 32. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, é uma referência aos judeus, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Não vamos entrar em detalhes, porque isso já foi visto, mas uma vez alcançados, então, pelas misericórdias de Deus, nós devemos viver à altura delas. Devemos viver por gratidão e para sermos coerentes com aquilo que nós professamos crer. Tudo tendo como base as misericórdias de Deus. Então, vimos na semana passada a primeira exortação, Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus
que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, vem uma pergunta: como vamos fazer isso? Se nós dermos ouvidos à segunda exortação, que é o que nós vamos ver agora. A segunda exortação está no verso 2 e diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse verso nós queremos fazer 3 destaques. Primeiro destaque: não se amoldem ao padrão deste mundo. O que significa isso? Não se amoldar é não tomar a forma do mundo, não deixar-se moldar, formatar por seus padrões, por seus conceitos, por sua ética, por sua mídia e nem por suas redes sociais, que são as coisas que as pessoas mais buscam hoje, a mídia e as redes sociais. Todos os dias nós somos expostos ao mundo e ao seu sistema, que, diga-se de passagem, é controlado pelo maligno. A Bíblia diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, que o mundo inteiro está morto no maligno. A expressão morto não significa inerte, mas significa morto em relação a Deus. Agora, nós não podemos fugir do mundo e viver em lugares isolados, como muitos têm feito ao longo da história. Não podemos viver em comunidades restritas, onde o mundo não chegue, onde o mundo não alcance. Não podemos também nos isolar dos mosteiros, que foram criados para isso. Os mosteiros foram criados para que aqueles que quisessem viver uma vida piedosa nos mosteiros pudessem fazê-lo. É muito fácil viver num lugar assim. Você não é exposto a nenhum tipo de pressão externa. É claro que isso não vai evitar problemas de relacionamentos entre as pessoas, mas você não estará exposto àquilo que o mundo é e oferece hoje para quem gosta de satisfazer as suas necessidades carnais. Jesus nos ensina a viver no mundo sem sermos do mundo. João 17, 6, versículo 11, 15 até o 18. Eu vou ler, e ele disse assim, ele está orando, falando com o Pai. Ele diz: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim. Depois no versículo 11: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Versículo 15: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Nesses versos que nós acabamos de ler, Jesus revela que ele não ficaria muito mais no mundo. Ele iria à cruz, depois ressuscitaria, durante 40 dias ele estaria no mundo, depois ele subiria aos céus. Mas ele disse no verso 15, com relação aos seus discípulos:
Não rogue os filhos do mundo, mas que os protejas do maligno. Ou seja, o propósito dele ao deixar aqui os seus discípulos não é para que eles se ausentassem do mundo ou fossem tirados daqui, mas que eles fossem protegidos do maligno. É isso que ele diz na oração que ele faz. Ele diz uma coisa: eles não são do mundo, como eu também não sou. Nós vamos entender melhor o significado dessas palavras daqui a pouco. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Daqui a pouco você vai saber melhor isso. Mas o verso 18 diz: assim como me enviaste ao mundo, eu que não sou do mundo, fui enviado ao mundo. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Eles não são do mundo, mas foram enviados ao mundo. Eu e você não somos do mundo, mas fomos enviados ao mundo. Tenha isso em mente. Jesus nos ensina a ser o sal da terra e a luz do mundo. Ele diz: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ele diz também: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Quem já se viu utilizando uma candeia? Quem aqui já usou uma candeia alguma vez na vida? Ah, bom, tá bom. Lamparina. Tá. Candeia e lamparina são coisas iguais. São uma e a mesma coisa. Normalmente, no tempo de Jesus, a candeia não era querosene, porque não existia querosene. Mas era com óleo de oliva ou com azeite, né? Era aquilo que mantinha a chama acesa. Bom, o texto diz assim: brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A luz, ele diz que nós somos o sal. O sal traz tempero, o sal dá sabor e o sal preserva os alimentos. Antigamente não havia geladeira. Os alimentos eram conservados no sal, especialmente a carne. Se o animal era abatido e a carne não podia ser consumida imediatamente, então ela era conservada através do sal. Então salgava-se a carne e ela poderia ser então conservada durante bastante tempo, até o momento de ser então utilizada. É o mesmo processo que se usa para salgar peixe e o tão conhecido bacalhau que nós comemos. Alguns comem, nem todos comem, porque é muito caro, né? Mas o fato é que nós, como sal, nós viemos para fazer diferença. Nós viemos para ser o tempero do mundo, viemos para realmente impedir que o mal prolifere. Nós somos responsáveis por deter o mal, por impedir o mal onde estamos, onde vivemos, onde trabalhamos, onde estudamos, posicionando-nos ao lado de Cristo. Eu fiquei maravilhado quando eu descobri que a mensagem da manhã tem tudo a ver com a mensagem da noite. Isso não é coisa do pastor, é coisa do Senhor. Depois ele fala que nós somos a luz do mundo.
E a luz não é para ser escondida, não é para ser guardada num lugar onde ninguém a vê. A luz é colocada num lugar alto. A candeia, no tempo que se usava a candeia, ela ficava no ponto mais alto, é por isso que as lâmpadas normalmente são colocadas no teto, para que a sua luz então possa abranger todo o ambiente. E é isso que ele está dizendo: você não põe uma lâmpada debaixo da cama, porque não faz nenhum sentido. Então a luz é para aparecer, é para brilhar. Acontece que a luz não é propriamente, não se restringe propriamente a mim e a você. A luz é aquilo que Jesus é em nós. Ele é a luz do mundo e Ele em nós permite que essa luz brilhe e seja realmente fator de espancamento das trevas, para usar um termo antigo, numa das versões antigas da Bíblia. As trevas são expulsas, são tiradas quando a luz chega. E nós estamos aqui para ser isso. Se não somos isso, e se não formos isso, não faz nenhum sentido permanecermos aqui. Ele diz assim, com relação ao sal: se o sal perder o seu sabor, se o sal não funcionar como sal, não tem jeito de recuperá-lo. Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. As Escrituras ensinam que devemos resplandecer como luminares no mundo. Filipenses 2, 14, 15 diz assim: fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas, sem reclamação, sem brigas, sem discórdias, sem dissensões, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. A Bíblia diz que Deus fez dois grandes luminares. Quais são eles? O Sol e a Lua. Sabemos hoje que o Sol é uma estrela de quinta grandeza, mas o nome que a palavra de Deus dá a esses dois elementos são Sol, são luminares. São descritos como luminares, porque eles têm a função de iluminar. Então nós devemos ser luz, devemos iluminar o mundo, devemos fazer a diferença. Eu fico muito preocupado, triste mesmo, quando alguns homens se declaram da bancada evangélica e aprontam coisas terríveis como as que nós estamos vendo nos nossos dias. Isso é vergonhoso, isso é triste, isso é desalentador, e só Deus mesmo para dar um jeito nessa situação. São pessoas que se comprometem com sistemas para conseguir algum objetivo ou seus objetivos pessoais à custa de princípios que não poderiam jamais ser violados, quebrados e passados por cima, como a verdade, como a honestidade, a integridade, a justiça, sobretudo a verdade. Nós estamos aqui para fazer diferença. Agora, então, falamos isso porque o texto que nós lemos diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não devemos nos amoldar, não devemos nos conformar
tomar a forma do mundo. Nós devemos fazer com que o mundo veja uma nova maneira de viver, uma nova maneira de proceder e de sermos realmente exemplos para aqueles que querem algo que eles não estão encontrando no mundo. E na realidade não encontrarão jamais. Muito bem. A pergunta que nós fazemos é a seguinte: e agora, como não nos amoldarmos ao mundo? E agora, como você não vai se amoldar? Como você fará para não se amoldar ao mundo? Aí vem o segundo destaque do verso 2. Transformem-se pela renovação da mente, da sua mente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Nós precisamos entender que recebermos Cristo como nosso Salvador, nós precisamos entender que ao recebermos Cristo como Salvador e Senhor, nós nos tornamos cidadãos do reino de Deus. Deus veio revelar-se àqueles que são de Deus e pertencem a Deus, logo ao reino de Deus. Já lemos esse texto e eu vou ler novamente com uma conotação bem específica agora. Jesus está orando e ele ora assim no verso 6 de João 17. Eu revelei o teu nome ao mundo, aqueles que do mundo me deste. Ou seja, aqueles que estavam no mundo eram regidos pelo sistema do mundo, mas que foram dados por Deus a Jesus Cristo. Ele está se referindo aos seus discípulos. O texto vai mais longe, diz: eles eram Deus. Tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Está em pauta a eleição. Muitos chamam ou abrigam-se nesse versículo para defenderem a predestinação. Mas o texto está dizendo que Deus, por causa da fé que alguém teria em Cristo, Ele os separou e os tirou do mundo. Deus, a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Isso significa que o Espírito de Deus que age, que fala, ele pode ser resistido. Já tive inúmeras experiências de estar compartilhando a minha fé em Jesus com outros, e eu sinto que Deus está falando com a pessoa, porque o Espírito de Deus me toma e eu sinto o gozo da presença dele, o gozo de estar nele e falando de Jesus. Mas a outra pessoa resiste. E eu sei que o Espírito de Deus está falando àquela pessoa, mas ela resiste. Por que resiste? Porque ela pode resistir. Deus não invade ninguém. Deus não toma ninguém de assalto. Deus constrange as pessoas pelo Espírito, mas elas podem não reagir positivamente a esse constrangimento e elas podem resistir ao Espírito de Deus. Mas Jesus orou dizendo: eu revelei o teu nome, para que aqueles que tinham que ser salvos, ou aqueles que Deus de antemão sabia que iriam ser salvos, foi necessário que Jesus fosse a eles, revelasse Deus a eles.
eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Nós temos que ir às pessoas e revelar a elas aquilo que Deus fez conosco, mostrar a elas aquilo que Deus quer falar a elas. Os que receberam, receberão a revelação, receberão o entendimento que Deus dá a todos que querem e desejam. E o texto diz: eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Por isso, nós somos estrangeiros e peregrinos na terra. Significa que no momento em que nós somos salvos, nós passamos a ser cidadãos dos céus, temos uma nova natureza, temos um espírito regenerado, somos nova criação, e a partir daí nós temos uma nova cidadania. Por isso que no mundo nós não somos mais do mundo. Por isso Jesus disse: eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Somos estrangeiros e peregrinos na terra. O texto de Hebreus 11:3 diz assim: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Todos estes quem? Ele havia se referido a Abel, a Enoque, a Noé, a Abraão e a Sara. Eles viveram pela fé e morreram sem receber o que se lhes tinha sido prometido. Por que eles não? Será que Deus falhou nas promessas? Não, porque a promessa não era para aquele tempo, era para a descendência deles, era para um tempo futuro. Eles viveram pela fé porque eles não viram as coisas acontecerem, mas eles creram que elas aconteceriam. Muitos de nós aqui vamos morrer sem ver Cristo voltar, mas significa que Ele não vai voltar. Nós cremos que Ele vai voltar e nós esperamos a volta dele. Agora, o fato dele não vir enquanto vivermos não significa que Ele não virá. Para isso é preciso fé. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Todos estes, Abel, Enoque, Noé, Abraão e Sara, reconheceram que estavam aqui de passagem, que aqui não era a pátria final deles. Alguns deles, como foi o caso de Abraão e Sara, foram peregrinos, andando de cidade em cidade, de lugar em lugar, até que foram chamados à pátria celestial. E eles nunca possuíram a terra que Deus prometeu e lhes daria por herança. Mas Deus cumpriu a promessa dele e deu essa terra aos seus herdeiros. 1 de Pedro 2,11, dentro desse mesmo tópico, diz assim: amados, insisto. E uma coisa que me chamou a atenção aqui foi a palavra insisto. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então, ele mais uma vez apela para o fato. Agora aqui não é o mesmo que escreveu a Epístola aos Hebreus, agora aqui é Pedro falando a mesma coisa, usando a mesma linguagem. E ele diz: insisto, que como peregrinos
estrangeiros e peregrinos, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Enfim, nós estamos aqui e devemos entender que não somos daqui. Somos tentados, somos o tempo todo bombardeados por 1000 informações que visam nos tirar do sério, nos tirar de Deus, desviar a nossa atenção dos valores eternos. Somos tentados a ceder aos reclamos da carne, aos pedidos da carne, mas nós devemos resistir, que vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Como não poderia deixar de ser, todo cidadão de um reino deve reger-se por sua constituição, logo, por suas leis. Nós temos, como nós, crentes em Jesus, temos dupla cidadania e temos que nos reger pelas duas constituições, nós temos que nos reger pela Constituição de Deus, que é a Bíblia. Nós somos cidadãos da pátria celestial e a nossa Constituição é esse livro. E temos que nos reger pela Constituição do nosso país, onde vivemos, onde nascemos. Mas a Bíblia, que é a Constituição maior, ela diz que em caso de conflito, a Constituição da nossa pátria celestial, ou seja, a palavra de Deus, deve prevalecer. A única maneira, então, de estarmos no mundo e não nos amoldar a ele, é deixarmos-nos transformar pela renovação da nossa mente através da palavra de Deus. A renovação da nossa mente tem início quando somos salvos e continua até o fim da nossa vida terrena. Ela não para, a renovação da nossa mente. Se fosse um ato único, pronto, estaremos prontos. Nesse caso, não pecaríamos mais. Seria como se nós vivêssemos o tempo todo no Espírito e em nenhum momento tivéssemos o nosso olhar desviado para as coisas da carne. Mas Efésios 4, 17 a 24 chama a nossa atenção, dizendo: assim eu lhes digo e no Senhor insisto. Primeiro foi Pedro, agora quem insiste é o apóstolo Paulo, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Os gentios, aqueles que não têm Deus, têm muitos pensamentos. E a Bíblia diz que nós não devemos viver na inutilidade dos pensamentos dos gentios. Eu lhes digo e no Senhor insisto que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Porque o texto diz, eles estão obscurecidos do entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Significa que eles resistiram à verdade, resistiram à palavra de Deus. E o texto diz que, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo.
É assim que o mundo vive, mas não é isso que nós aprendemos de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, quando nós estávamos no mundo e éramos do mundo, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. O que é esse velho homem? Esse velho homem é, na realidade, bom, nós poderíamos gastar muito tempo aqui falando só sobre o velho homem, mas nesse contexto aqui, é aquilo que eu e você fomos até conhecermos a Cristo. O nosso velho homem é, primeiro, constituído por um espírito separado de Deus. O espírito separado de Deus, ele se une à carne. Seus pensamentos e seus procedimentos são regidos pela carne. E tudo que a carne deseja e anseia, o espírito que está morto, que está separado de Deus, ele obedece, ele faz. Então é sua mente e o seu espírito estão mortos. Quando nós nascemos de novo, nós temos um novo espírito, mas a nossa mente ainda não foi totalmente renovada. Os meus pensamentos, aquilo que eu recebi na infância através dos meus pais, dos meus professores, dos meus amigos e outras pessoas que formaram aquilo que constitui o meu conhecimento intelectual, ainda persiste. Então essas coisas exercem uma influência na minha vida. E o apelo aqui é para que nós, então, nos dispamos. Português não é muito fácil, não. Aqui fala que nós devemos nos despir do velho homem. Então eu preciso me desfazer das ideias, dos conceitos que não foram bons. Meus pais, professores, líderes, sejam quem tenham sido eles, me ensinaram muitas coisas boas, muitos princípios verdadeiros, autênticos. Mas eu aprendi muita coisa errada no mundo também. Quem sabe você aprendeu com seus próprios pais, que não conheciam a Deus? Então é preciso que nós nos dispamos, eu acho que é isso mesmo, do velho homem, que se corrompe por seus desejos enganosos. E ele diz assim, a serem renovados no modo de pensar. Eu hoje à tarde estava vendo uma outra versão, que é literalmente de acordo com o original, fala que nós devemos ser renovados no espírito da nossa mente. O Evangelho de Mateus, do 9 ao 15, é um trecho razoável. Eu já tinha esse texto decorado numa versão antiga, aprendi a decorá-lo agora na NVI, e você deve estar fazendo o mesmo. Então nós devemos estar memorizando as Escrituras, devemos estar meditando nelas. Isso faremos se dermos ouvidos, se dermos o devido valor à palavra de Deus e a priorizarmos, principalmente se tivermos o tempo a sós com Deus. Olha, eu digo isso só para ver se com isso eu estimulo vocês a fazerem o mesmo. Mas eu tenho 2 períodos em que eu estou com a palavra, fora o período que eu estou preparando mensagens, estudos, que isso é outra coisa.
Eu falo do meu tempo com Deus. Eu tenho um tempo de manhã em que eu pego um trecho das Escrituras, eu examino as Escrituras, eu estudo aquele texto. Não é um trecho longo, é um trecho pequeno, normalmente alguns poucos versos. Depois eu vou para outros trechos. Por exemplo, eu estou estudando Provérbios de manhã, depois eu vou para o livro de Salmos, onde eu leio e medito sobre aquilo que Deus é e o que Ele quer que eu faça e como Ele quer que eu proceda. À noite eu faço a leitura diária com a minha esposa, nós fazemos isso juntos, todos os dias. E eu participo dos encontros de células, e eu estou aqui nos cultos com vocês. Então todos são meios de nós termos a nossa mente renovada. Agora, se nós não nos expusermos a isso, você não sai do WhatsApp, você não sai das redes sociais, você não sai de frente de uma televisão, você conversa com todo mundo, quer conversar com todo mundo e saber de tudo, mas você não gasta tempo com a palavra de Deus. É incoerente. Se você é um cidadão dos céus, você deveria gastar tempo com isso. E se você não gasta, está tudo errado. E você tem tudo para não ter uma vida bem sucedida, porque a sua vida não está sendo regida pelos princípios da palavra de Deus. Seu padrão vai ser o que o outro faz, o que o outro diz, o que você ouve de A e de B. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. É isso que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor também, em Josué 1:8, diz: não se aparte deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem sucedido. Então você não deve se amoldar ao padrão deste mundo, mas transformar-se pela renovação da sua mente. Agora, uma pergunta que vem: para quê? Eu faço essa pergunta porque o texto responde. Aí vem o terceiro e último destaque: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para mim e para você será sempre boa. Para Deus, Ele precisa disso. Quem precisa disso sou eu e você. Ela é boa para mim, ela é boa para as pessoas que estão comigo, ela é agradável a mim e às pessoas que participam da minha vida, e ela é perfeita, porque esta é a vontade de Deus, e a vontade de Deus Ele a deixou expressa na sua palavra. Então, a vontade de Deus é e será sempre boa, agradável e perfeita. E enquanto Deus insiste através da sua palavra, repetida, reiterada, é para que eu tenha as bênçãos que Ele tem planejado para mim e para você. E não tem outro caminho, não tem outro jeito. Esse é o plano de Deus. Concluindo, tendo como base as misericórdias de Deus, a compaixão de Deus, somos exortados primeiramente: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês.
A segunda exortação, Romanos 12, 2. Primeiro destaque, não se amoldem ao padrão deste mundo. Segundo destaque, transformem-se pela renovação da sua mente. Terceiro destaque, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que estas palavras, que não são minhas, mas são de Deus, porque eu não fiz outra coisa senão citar a palavra de Deus para vocês, fique nos seus corações e nas suas mentes e transforme a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Amém? Amém.